Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Palavra de Deus de hoje. É uma alegria contar com a sua participação para mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Abra sua Bíblia agora no capítulo 7 de João. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 até ao 13. Diz assim, Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. No capítulo 7, temos a descrição de uma cena que se encaixa no ensino do capítulo 6. Acabamos de estudar esse capítulo e estudamos o sermão do Pão da Vida. Na verdade, esse sermão foi uma conversa que Jesus teve com os discípulos que o estavam seguindo. A parte que eu mais gosto deste sermão é quando Jesus fala sobre suas obras. Vocês se lembram que Jesus iniciou a conversa falando sobre esse trabalho? Sobre trabalho. Ele os repreendeu por se envolverem em obras que não tinham valor nem sentido. Daí eles quiseram saber no que valia a pena trabalhar e acabaram questionando as obras de Jesus. Jesus respondeu esta pergunta várias vezes durante esse sermão, mas acredito que o versículo 63 é bem direto. Diz assim: O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Outro exemplo da resposta de Jesus em relação à sua obra é o versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Parece-me que, quando Jesus fala sobre sua obra, afirma que o Pai é o responsável pelo que ele estava fazendo. Gosto muito dessa parte das Escrituras. Elas servem de consolo para mim quando dizem: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Jesus estava deixando claro que jamais lançaria fora os que foram atraídos a ele pelo Pai, porque a vontade do Pai é que nenhum dos que se chegarem a ele se perca, nenhum dos que lhe forem entregues. Aquelas pessoas disseram: Dura esta palavra, quem pode suportá-la? O profeta Isaías inicia o capítulo 53 do seu livro perguntando: Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? A partir daí, Isaías profetizou sobre o Senhor Jesus. Era a sua profecia messiânica. Quem creu? Aqueles a quem foi revelado. Estes foram os que creram. Parece que Jesus quis dizer isso com o sermão do Pão da Vida.
Agora que chegamos ao capítulo 7, percebemos que Jesus continuou a falar sobre sua obra. No capítulo 6, Jesus disse que suas palavras eram as palavras de Deus, do Pai, e que essas palavras são espírito de vida. No capítulo 7, Jesus quer dizer que suas palavras falam sobre o Espírito e sobre a vida eterna. Jesus quer dizer que suas palavras são poder espiritual. Suas palavras possuem poder de criação. Neste capítulo, Jesus segue o mesmo tema de todo o Evangelho de João: o novo nascimento como obra do Espírito. Os homens precisam nascer do Espírito. Nos capítulos 3 e 4, encontramos a expressão novo nascimento. Vimos que os apóstolos também usam a palavra criação para se referir ao novo nascimento. Mas, como o homem interior, o homem espiritual, é criado dentro de nós, como é isso? A resposta das Escrituras é: ele nasce em nós. Pedro usa esse tipo de figura de linguagem no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2 de sua primeira carta. A palavra é como uma semente espiritual. No nascimento físico são necessários a semente e o óvulo para que aconteça a concepção e depois o desenvolvimento embrionário, finalizando com o nascimento e depois o crescimento. Pedro usa esta mesma figura para dizer que esta vida nasce em nós. A palavra é a semente. A palavra é o poder que cria esta vida em nós. Talvez tenha sido isto que Jesus quis dizer quando falou: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. É como se ele estivesse dizendo que estava fazendo a obra do Pai, e nisto consistia a obra do Pai. Costumamos dizer que Jesus começou e terminou o seu ministério com um retiro espiritual. O primeiro retiro foi por ocasião da pregação do Sermão da Montanha, e o último está relatado no final do Evangelho de João, quando Jesus pregou o sermão da última ceia. Esses dois retiros foram feitos para os discípulos e o propósito do ensino de Jesus era lhes mostrar como ser parte da solução, da resposta e da obra de Deus no mundo. No sermão da última ceia, relatado no capítulo 14 do Evangelho de João, a palavra de Jesus é mais ou menos esta: vocês estão maravilhados com as minhas palavras e com as obras que me viram fazer? Deixe-me contar uma coisa sobre minhas palavras e minhas obras. Eu e o Pai somos um. Com isto, Jesus deixou claro como é forte sua ligação com o Pai. Os dois são íntimos e estão em absoluta união um com o outro. No capítulo 14 do Evangelho de João, temos o registro das seguintes palavras de Jesus: você não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Jesus mantém esta mesma afirmação nos capítulos 6 e 7 e em todo o Evangelho de João. O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. No sermão da última ceia, Jesus fez uma declaração impactante. Tudo isto lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Percebemos como Jesus estava sempre em união com o Pai. Ele estava sempre buscando conhecer a obra que o Pai queria que ele fizesse e a palavra que o Pai queria que ele falasse. Jesus era um com o Pai e simplesmente fazia tudo o que o Pai queria que ele fizesse. No capítulo 7, observamos que quem aparece são os irmãos de sangue de Jesus falando sobre a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. Naquele tempo, todos os homens judeus iam para Jerusalém por causa dessa festa. Por isso, seus irmãos sugeriram que Jesus também fosse. As razões que eles apresentaram para que Jesus fosse à festa mostrou que eles não criam nele. Acompanhe comigo a leitura do versículo 4, diz assim: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. E João comentou: pois nem os seus irmãos criam nele.
Se eles crescem em Jesus e o compreendessem, saberiam que Jesus não queria se tornar uma figura pública. Eles achavam que se Jesus queria fazer milagres para que todo mundo o visse, a melhor coisa a fazer era ir para Jerusalém bem no meio da festa, porque todo mundo estaria lá por causa da festa dos tabernáculos. Jesus lhes respondeu: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava cumprindo uma programação. No capítulo 8, Jesus afirmou: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Isso quer dizer que Jesus buscava o Pai todos os dias para saber qual era a vontade dele para aquele dia. No Salmo 139, versículo 16, lemos que antes mesmo que existíssemos, Deus já tinha todos os nossos dias escritos. Você tem algum tipo de agenda na qual lista todas as coisas que tem que fazer durante o dia? Ouça com atenção o meu desafio. Você acredita que Deus tem um plano de como será cada um dos seus dias? De acordo com Davi, no Salmo 139, Deus tem todos os seus dias escritos. Você acredita que Deus tem uma vontade específica para a maneira como você vai programar cada um dos seus dias? De uma coisa temos certeza absoluta: Deus tinha um plano específico para cada dia e hora da vida de Jesus, e tudo que Jesus fazia dentro da sua agenda agradava ao Pai. E do mesmo jeito, como que era com Jesus, deveria ser conosco? Será que você quer viver como Jesus viveu? Pode programar a sua agenda de acordo com o que outras pessoas sugerem que você faça? Se você quer sempre fazer o que agrada ao Pai, e se você crê que Ele tem uma vontade específica para cada dia da sua agenda, você não pode simplesmente mudar seus planos baseado no que os outros sugerem. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isto porque você sempre quer fazer o que agrada ao Pai. Foi por isso que Jesus falou: para mim ainda não chegou o tempo certo. Pelas atitudes de Jesus entendemos que ele não fez da maneira que eles sugeriram, ou seja, indo publicamente, mas ele acabou indo secretamente. Entendemos com isto que havia um tempo certo para Jesus ir, e eles não tinham o direito de ficar dando palpites. O próprio Jesus fez um comentário sobre a vida deles. Para vocês qualquer tempo é certo. Quer dizer, eles não deixavam Deus programar a vida deles, nem se preocupavam se o que faziam agradava a Deus, nem se estavam dentro dos planos de Deus para a vida deles. Por isso eles faziam sempre do jeito deles, sem se importar quando iam ou se importar com o que fariam. Pense nisso e até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.